A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 1º de abril de 2022, 8 horas e 38 minutos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da 9ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Vamos iniciar a sessão de julgamento pelo processo do AIM número 404.646 do Dalina S.A. A doutora Franciele está presente para fazer sustentação oral. Processo é de minha relatoria. Vou falar sobre a acusação e eu já abro para fazer a sustentação oral, tá? São 3 condutas infracionais. Os itens 1 e 2 foram recolhidos antes da interposição da defesa e permanece em discussão apenas o item 3. O item 3 é a acusação de crédito indevido referente ao ICMS destacado indevidamente em notas fiscais de entradas por ele emitidas, escrituradas em seu livro registro de entradas para cobertar operações de devolução de mercadorias efetuada por pessoa física ou não contribuinte usuário final, cujas operações não foram comprovadas, conforme disposto no artigo 452 do RICMIS. Em síntese, só está em discussão uma acusação de crédito indevido, são notas fiscais de entradas emitidas pelo próprio estabelecimento, com destaque de ICMS, em desacordo com a legislação. Fica à vontade, doutora Franciele. Perfeito. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Vamos lá. Como o relator disse, esse AIM, existiam 3 infrações aí, 2 delas já foram quitadas dentro do prazo de defesa, e uma delas a gente não pôde quitar, digamos assim, porque entendemos não ser devido ainda, pelo menos parte dela. Como todos sabem, o regulamento do Estado aqui de São Paulo, ele determina alguns requisitos para que se credite, do ICMS no caso de devolução por troca. Então, o artigo lá 452 estabelece que o estabelecimento que receber garantiu a troca deve tomar algumas providências, e que haja, um dos incisos haja prova cabal da devolução, que é o que a gente tenta demonstrar na defesa administrativa e no recurso, A gente sabe que esse AIM ele já sofreu diligência, houve redução aí, algumas diligências aconteceram, houve redução de fato do valor devido, a última diligência reduziu R$30 mil, mais ou menos, mas ainda assim existem alguns vínculos que comprovam que houve de fato ali uma devolução. Então, eu queria demonstrar isso para vocês, para tentar fazer com que os autos retornassem aí para a diligência, para que fosse verificada essas novas planilhas que foram apresentadas pela recorrente, a fim de que haja esse vínculo aí da entrada e da saída, porque a empresa consegue demonstrar, talvez não pelo formalismo que a legislação determine, tem que existir essa vinculação entre a entrada e saída, mas existe sim um vínculo, Então, posso compartilhar uma telinha aqui de uma planilha? Fique à vontade, doutora. Tá ótimo, perfeito. Tá aparecendo para vocês? Ainda não está aparecendo. Não? Não está aparecendo ainda não. Opa. Tá de novo. E agora? Foi? Tá. Bom, então aqui a empresa, desde o início, ela apresentou uma planilha determinando os vínculos que são possíveis de entender que as entradas se referiam a alguma saída tributada, Em relação a essa devolução referenciada no próprio documento, a fiscalização fez a diligência, procedeu lá à verificação que de fato existia vinculação, nas notas fiscais de entrada existiam
a referência do documento de saída relativo à venda com tributação, mas ainda assim permanecem aqui 19 operações, 19 notas fiscais que ainda não foram excluídas lá do demonstrativo da fiscalização, que nós já apontamos isso, inclusive, assim que a diligência foi feita, a gente apontou e indicou essas 19 operações, mostrando nas notas fiscais que haviam referência. Em relação aos outros campos, eu queria detalhar um pouquinho e tratar pelo menos de um aqui de uma forma bem rápida, né? Qual que é a referência que a recorrente conseguiu demonstrar aqui, né? Como que ela conseguiu provar que há vínculo entre a devolução com uma saída que anteriormente foi tributada no momento da venda? Então, essa daqui, por exemplo, ó, referência mesmo adquirente. A gente tem 1.889 operações em que a gente consegue provar que a mesma pessoa que comprou o produto fez a troca do mesmo produto de mesmo valor, dentro desse período de 45 dias que a legislação exigia na época, né? Então, aqui está tudo de uma forma bem sintética, eu demonstro analítico aqui na conciliação, que nós apresentamos nos autos desde a defesa administrativa e refinamos o trabalho depois da diligência, excluímos o que o fiscal tirou e concluímos aqui com base no que sobrou. Então, aqui um simples exemplo dessa referência aqui do mesmo adquirente, né? Aqui tem a data de emissão do documento de entrada, que é a nota de entrada não, perdão, deixa eu voltar aqui. Aqui é isso mesmo. Aqui é o CPF do consumidor que fez a devolução na loja da recorrente. Aqui tem ó, 162 29 83 661. Aqui o número do documento, da nota de entrada, a data de emissão, 2/1/14, o código do produto, a descrição, o valor do produto de R$ 319,90. E aqui constando, obviamente, a incidência do imposto dessa venda, né? E aqui tem o número da chave, inclusive, que nós disponibilizamos desde o início, os dados adicionais da nota fiscal, e a forma de referência, que é a referência do mesmo adquirente, produto, valor, tudo igual. E aqui, né, nesse outro campo, nós demonstramos o quê? A saída disso. Onde que saiu? Então, a gente mostra que no próprio dia 2, ele fez a compra. Dia 2/1, ele fez uma compra através do cupom fiscal 418,03, que está disponível na fita detalhe para o fisco verificar. O CPF do adquirente é o mesmo, como eu disse lá atrás. O código do produto também é igual. O valor do produto também é igual. E aqui a incidência também do ICMS quando saiu esse produto, né? Então, o que a gente demonstra aqui? Que tanto na saída houve aqui a tributação desse produto de R$ 319,00 e na entrada desse mesmo produto, pela mesma pessoa, o mesmo adquirente, o mesmo consumidor, houve o destaque do ICMS para fins de creditamento. Sabemos que não houve, como prevê o artigo 452, o destaque nas informações, né, no dado adicional dessa venda, da venda anterior, mas houve uma prova cabal da devolução. Então, eu queria chamar a atenção desse ponto mesmo. Será que o formalismo exacerbado da legislação é capaz de impedir que a empresa se credite de algo que ela de fato recolheu e a vinculação dessa saída com essa entrada? Infelizmente, no varejo, as empresas têm muito esse problema. Muitas vezes o contribuinte, o consumidor, né, na realidade, quando vai trocar a mercadoria, ele se recusa a passar seus dados, a querer informar CPF, RG, como a legislação prevê que tem que ser. E pela Dudalina ser uma loja de marca única, exclusiva, com produtos exclusivos, ela de fato não exige, não insiste isso para o cliente, se o cliente não quer passar informação no momento ali para ela conseguir inserir lá nos dados adicionais e fazer referenciação. Mas ela tem um cruzamento disso através de uma planilha interna, um lançamento interno que eles fazem, que é isso que a gente faz e compara com as fitas detalhes, para ver se de fato na fita detalhe existe aquele cupom fiscal naquele valor emitido naquele dia para aquela pessoa
e aí a gente faz esse cruzamento fazendo essa referenciação da entrada da peça que foi devolvida com a saída que foi vendida anteriormente e tributada, né? Então, eu queria, de fato, chamar atenção para isso, que apesar da empresa, em muitas notas aqui que remanescem ainda no AIN, não ter indicado na nota fiscal o número da série, a data do documento que foi emitido, a venda, enfim, o nome, o RG, o documento de identidade da pessoa, ela faz essa referenciação, ela tem esse controle através do CPF do consumidor, e ela consegue vincular pelo nome do produto, pelo código do produto, pelo valor do produto, que existe sim um vínculo, que existe uma prova cabal da devolução. Os produtos são exclusivos da Dudalina, não são outros produtos, são de marca única, marca própria, enfim. Então, eu queria chamar de fato a atenção para isso. Se houver aqui um pedido de baixa para diligência, que não só essas notas que ainda têm referenciação no corpo do documento fiscal sejam excluídas do levantamento aqui para o lançamento desse AIN, mas que também esses vínculos que são comprovados através dessas planilhas que foram acostadas e que podem ser confirmados através do detalhe de cada documento fiscal, da fita detalhe, enfim, que é disponível para o fisco, que haja também a baixa desses lançamentos que são equivocados, já que existe a prova cabal de que houve uma devolução mesmo em relação a esses produtos para troca. E ainda assim, gostaria de pedir também que ao final, enfim, seja reaberto aí prazo para recorrente, para pagamento do saldo, né, que sobrar de todas essas retificações que foram feitas desde o início aí da defesa administrativa, do recurso ordinário, de todas as baixas para diligência, que haja reabertura de prazo para pagamento com os mesmos benefícios que são concedidos na época da lavratura do AIN, porque a empresa foi obrigada a recorrer para que fosse diminuído aí, fossem excluídos esses erros que existiam no lançamento, porque como eu mencionei aqui no início, algumas notas fiscais de fato tinham a informação da saída lá nos dados adicionais, o número do documento fiscal, algumas informações, porque alguns consumidores passaram essas informações e a fiscalização, por algum erro, deixou essas operações como se fossem indevidas, né? Devidas, e na verdade são indevidas. Esse creditamento estava correto. Então, o pedido é para que baixe os autos para diligência, para que sejam analisados todos esses pontos em relação a todos os vínculos que a empresa conseguiu demonstrar, comprovando que há, de fato, a prova cabal da devolução, para que sejam excluídos esses lançamentos e o creditamento seja reconhecido. E havendo algum saldo aí remanescente de algo que é devido, algum vínculo que não foi, de fato, comprovado, que tenha a reabertura aí de um prazo para pagamento com os mesmos benefícios da época da lavratura do AIN. Ok, obrigado, doutora Franciele, pela sustentação oral. O voto já estava disponível, eu vou passar a leitura dele já a partir do voto dispensando a leitura do relatório, tá? A partir do item 6. O AIM contém 3 condutas infracionais. Os itens 1 e 2 foram recolhidos antes da interposição da defesa. Assim, está em discussão somente o item 3, em que consta acusação de crédito indevido, abre aspas, referente ao ICMS destacado indevidamente nas notas fiscais de entradas por ele emitidas e escrituradas em seu livro registro de entradas, para cobertar operações de devolução de mercadorias efetuada por pessoa física ou não contribuinte usuário final, cujas operações não foram comprovadas conforme disposto no artigo 452 do RICMES, fecha aspas. O artigo 52 dispõe, transcreva o artigo 52, e que no inciso 1 ele diz o seguinte: haja prova cabal da devolução, tá? A legislação permite o crédito de imposto na devolução, no entanto, define critérios para a regularidade do crédito. No caso dos autos, a recorrente alega que se trata de devolução de mercadorias por pessoas físicas, assim foram emitidas notas fiscais de entrada para suportar o aproveitamento de crédito.
O AFR, na manifestação fiscal, considerando a alegação defensiva de que todas as notas fiscais de entradas constava referência das notas fiscais de saída, fez uma reanálise do trabalho fiscal e informou que em apenas 7,62% das notas fiscais de entrada há indicação da nota fiscal de saída, ou seja, na quase totalidade das notas fiscais de entradas, devolução, não há sequer referência da nota fiscal de saída, venda. A decisão de primeira instância, ao analisar as provas, manteve integralmente a acusação, pois o julgador constatou inexistência de prova cabal da devolução, como determina a legislação. Vejamos, transcrevo a decisão de primeira instância e continuo no meu voto. O julgador está correto. Todas as provas apresentadas foram produzidas unilateralmente pela autuada. A legislação fala em prova cabal, inciso 1 do artigo 452 do RICMES. Nesse sentido, não há como aceitar como prova cabal documentos que foram produzidos de forma unilateral, que é o caso dos autos. A consultoria tributária já se manifestou nesse sentido. Na resposta à consulta tributária 22.079 de 2020, ao esclarecer que, abre aspas, na medida em que é exigida a prova cabal da devolução, recomenda-se ao estabelecimento que receber a mercadoria devolvida tenha prontos e efetivos controles a fim de comprovar a efetiva ocorrência da devolução da mercadoria. Transcrevo a consulta tributária 22.079 de 2020, na qual grifo a seguinte trecho, que passo a leitura. Desse modo, para que seja possível a apropriação do crédito pelo estabelecimento vendedor do imposto debitado na ocasião da saída das mercadorias, 1. Deve haver prova cabal da devolução, artigo 452, inciso 1 do RICMES. 2. A nota fiscal de entrada deve ser emitida e registrada com crédito do imposto, mas consignando os dados e referenciando o respectivo documento fiscal que amparou a operação original, conforme anteriormente exposto. Deve ainda informar os dados da pessoa que promover a devolução, artigo 452, parágrafo 2º do RICMES. Nesse ponto, na medida em que é exigida a prova cabal da devolução, recomenda-se que o estabelecimento que receber a mercadoria devolvida tenha prontos e efetivos controles a fim de comprovar a efetiva ocorrência da devolução das mercadorias. Continuo no meu voto. Adicionalmente, ressalto que este também foi entendimento exarado pela ilustre juíza Maria Eugênia Buono Caramico, no julgamento do processo DRT 10.655.049 de 2007, ao manter a mesma conduta infracional de crédito devido. Vejamos, transcrevo parte da decisão. Diz a ilustre juíza: não existe, por sua vez, a declaração da contribuinte de que está procedendo à devolução do produto. Nem tampouco foi juntada aos autos a nota fiscal de compra do produto pelo consumidor fiscal, a qual teria posteriormente procedido a sua devolução à recorrente. Assim, não havendo prova cabal da devolução da mercadoria, como determina a legislação, não há como acolher a tese da regularidade do crédito. Por oportuno, impede observar que a legislação fixa prazo máximo de 45 dias para a devolução, e como apontado pela DRF, as folhas 5.584 e 5.585, há casos exemplificativos em que a devolução ultrapassa o prazo legal de 45 dias. Destaco que a referência em parte das notas fiscais de entrada, devolução, das notas fiscais de saída, não supra a necessidade de prova cabal da devolução, bem como a apresentação de outros documentos que supostamente conciliam a saída com as entradas, pois todos eles foram produzidos de forma unilateral e, como dito pelo julgador de primeira instância, abre aspas, a devolução de uma mercadoria é um ato bilateral, na qual o comprador devolve a mercadoria adquirida para o vendedor, ou simplesmente não a recebe. Em ambos os casos, a lei demanda uma comprovação do fato, fecha aspas. Com relação à alegação de que o trabalho de auditoria foi realizado de forma sintética, em afronta ao artigo 142 do CTN, entendo que as alegações não prosperam, pois o AIM está instruído com planilha, que relaciona todas as notas fiscais que compõem a acusação.
Sendo assim, está perfeitamente identificado cada documento fiscal que foi objeto do lançamento, não havendo espaço para se acolher tese de afronta ao artigo 142 do CTN. Além disso, observe que as razões recursais demonstram que a autuada tem pleno domínio das razões pelas quais o AIM foi lavrado. Não há necessidade de extenso trabalho de auditoria, vez que o AIM está instruído com demonstrativo que relaciona cada nota fiscal que compõe o lançamento. Também existe afronta ao princípio da não cumulatividade. A legislação permite o aproveitamento do crédito. No entanto, as provas dos autos demonstram irregularidade do crédito, pois não há prova cabal da devolução como determina a legislação. Os argumentos relativos à abusividade dos juros de mora superiores à taxa Selic não podem ser acolhidos. Isto porque os critérios utilizados pelo fisco no cálculo da IM constam de normas vigentes e válidas, não cabendo a este órgão de julgamento afastar sua aplicabilidade sob pena de afronta ao artigo 28 da Lei 13457/09. Transcreve decisão da Câmara Superior no mesmo sentido e, adicionalmente, em relação aos critérios de correção aplicados na IM, registro as súmulas 10 de 2017 e 13 de 2018 deste tribunal que tratam da matéria. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego-lhe provimento. Vou fazer o registro o voto já está registrado. Eu abro para debates. E, no caso, o meu entendimento foi de que a planilha apresentada, ela não supre a prova cabal. E já no nosso dia a dia, não são raros os casos que a gente vai fazer uma troca, por exemplo, você vai fazer uma troca de uma camisa que você comprou, eles emitem um cupom fiscal lá de controle e pedem para você assinar, anotam o seu CPF, RG, número de telefone. E, então, assim, justamente por causa disso, né? Então, por isso que e lembrando também que apenas menos de 8% das notas fiscais contém dados das notas fiscais de saída, né? Por isso que acabei mantendo integralmente a acusação. Alguém tem alguma dúvida, quer se manifestar? Okay. Vou encerrar os debates e passar a votação. Doutora Franciele, julgamento do processo já encontra-se encerrado, o recurso ordinário foi conhecido não provido, prevaleceu o meu entendimento de que deveria haver prova cabal da devolução, tá? Nesse sentido, o auto de infração, o item 1 do auto de infração foi mantido integralmente. Temos mais 2 processos na pauta, a senhora pode ficar à vontade, se quiser se retirar ou... Perfeito, vou pedir licença que eu tenho um outro compromisso às 10, tá bom? Tá joia. Obrigada e bom dia a todos, bom final de semana. Obrigado, tudo de bom. Igualmente, boas férias. Obrigado. Continuando, processo da Ecowhite Trading Limitada, a IM 428.013, doutor Carlos é o relator, a doutora Ailda está presente para fazer sustentação oral. Doutor Carlos, fica à vontade para falar sobre as acusações, em seguida eu abro para a doutora Ailda fazer a sustentação oral. Obrigado, presidente. Eu vou Deixa eu só ver. Doutora Ailda está presente? Tá ok. Sim. Fica à vontade, doutor Carlos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Vou ler as infrações. O auto é composto de várias infrações.
deixou de pagar o ICMS no montante de tanto, no período de abril de 2015 a outubro de 2015, por emissão de notas fiscais eletrônicas relacionadas no anexo 1, referentes a operações tributadas como se não tributadas fossem, conforme comprova-se cópias de documentos juntados. As operações de saída se deram para contribuinte destinatária, Gênese Comercial de Ligas e Armazenagens da ERELI, que não possui CNAE, Código de Atividade Econômica de Armazém Geral, portanto, trata-se de operações de saídas tributadas não sendo aplicável. Deixou de pagar o ICMS valor edital, item 2, no período de outubro e novembro de 2015, por falta de emissão de notas fiscais eletrônicas, referentes a operações tributárias como destinatário Gênese Comercial e Ligas e Armazéns ERELI, que foi considerado nulo a partir de 9 de junho de 2014, conforme PCN de nulidade final de 2015. Item 3. Creditou-se indevidamente no ICMS valor de tanto, no período de setembro de 2016, decorrente de escrituração de documentos fiscais nele referenciados que não atendem às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 59, conforme se comprova os documentos juntados. Os documentos lançados a crédito pelo infrator foram considerados inidôneos em virtude da inscrição estadual suposto fornecedor laços condutores elétricos comercial ERELI, inscrição estadual número tal, ter sido considerado nula a partir de 18 de setembro de 2015, conforme demonstrado no PCN número final de 2018. Item 4, creditou-se devidamente o ICMS valor de tanto, no período de setembro de 2015 e março de 2016, decorrente de escriturações de documentos fiscais nele referenciados que não atendem às condições previstas no item 3, parágrafo 1 do artigo 59. Conforme cópias apresentadas de documentos juntados, os documentos fiscais lançados a crédito pelo infrator foram considerados inidôneos em virtude da inscrição estadual do suposto fornecedor Gênese Comercial de Ligas e Armazéns ERELI, inscrição número tal, ter sido considerado nula a partir de 9 de junho de 2014, conforme demonstrado no PCN final de 2015. Item 5, creditou-se indevidamente o ICMS valor de tanto no período de agosto de 2016 e no valor especificado, decorrente da escrituração de documentos fiscais dele referenciados que não atendem às condições previstas no item 3, parágrafo 1º, conforme comprovadas cópias juntadas documentos da empresa Transforma Indústria e Distribuidora de Metais e Papéis Limitados, inscrição estadual tal ter considerado inapta a partir de 2 de novembro de 2013, conforme PAC final de 2016. Item 6, recebeu no período de janeiro de 2015 a agosto de 2006 mercadorias do valor de tanto, desacompanhados da documentação fiscal hábil. Os documentos fiscais foram relacionados no anexo 4, referente a operações de entrada de mercadorias que foram desclassificados nos termos do artigo 184, em virtude da inscrição estadual do suposto remetente Gênese Comercial de Ligas e Armazéns ERELI, inscrição estadual tal, ter considerado nula a partir de 9 de junho de 2014, conforme PCN final de 2015. As notas fiscais relacionadas ao presente NES referem-se a operações de entradas de mercadorias amparadas pelo diferimento sucata metálica, nos termos do artigo 392, sendo que ocorreu uma interrupção do diferimento do ICMS com fundamento no artigo 428. Recebeu, no período de janeiro de 2015 a maio de 2016, mercadorias no valor de tanto, desacompanhado do documento fiscal hábil, os documentos fiscais relacionados ao anexo 6, referentes a operações de entrada de mercadorias, foram desclassificados nos termos do artigo 184 do suposto remetente, Gênese Comercial de Ligas e Armazéns ERELI, inscrição estadual do número tal, ter considerado nula a partir de 9 de junho de 2014, conforme demonstrado no PCN final de 2015. Só um minutinho. As notas fiscais relacionadas no presente anexo referente a operações de CFLP, final número 1501, entrada de mercadorias recebidas com fins específicos de exportação, sendo que o ICMS está sendo exigido por solidariedade no artigo, conforme o artigo 11, inciso 11, parágrafo 1 do RICMES. Recebeu no período de dezembro de 2015 a agosto de 2016 mercadorias de valor de tanto, desacompanhado de nota fiscal, documentos fiscais do anexo 12, referente a operações de mercadorias foram desclassificados no artigo 184, inciso 1 do RICMES, em relação à descrição do suposto remetente Transforma Indústria e Distribuidora de Metais e Papéis Limitados, inscrição estadual final 102, ter considerado inapta
a partir de 2 de novembro de 2013, conforme PAC final de 2016. Nono, recebeu no mês de dezembro de 2015 mercadorias no valor de tanto, desacompanhado de documentos fiscais inábil, referente ao artigo 184, né, em virtude da do suposto remetente transforma em indústria distribuidor de metais e papéis, inscrição número tal, PAC, inscrição estadual número tal, ter considerado inapta a partir de 2 de novembro de 2013, conforme demonstrado no PAC final de 2016. Tudo isso está sendo demonstrado dentro dos autos, presidente. Conforme CFLP, que suas notas fiscais relacionadas ao presente anexo se referem às operações com CFLP número 501, entrar mercadorias recebidas com fins específicos de exportações. 10º, emitiu no período de abril a novembro de 2015, conforme trabalho detalhado, anexo 7, notas fiscais eletrônicas, valor de tanto, na saída de mercadoria, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, o suposto estabelecimento de destino, gênero comercial de ligas e armazéns Ereles, inscrição estadual tal, teve a sua inscrição estadual considerada nula a partir de 9 de 2014, e conforme PCN final de 2015. Emitiu no período de setembro de 2016, conforme detalhado no demonstrativo no anexo tal, notas fiscais eletrônicas no valor tal, na saída de mercadorias, consignando declaração falsa, também 8 e 11. No estabelecimento de destino, o suposto destinatário Laços Condutores Elétricos Comercial EREL, inscrição estadual número final 117, teve sua inscrição considerada nula a partir de 8 de setembro de 2015. Item 12, deixou de escriturar no período de janeiro e julho 2 documentos fiscais relativos à entrada de mercadoria, estabelecimento e aquisição de propriedade de mercadoria, conforme detalhado, sendo que já se encontravam escrituradas operações do período. Inconformada, foi apresentado a defesa da auto-infração. O auto de infração, a autoridade se manifestou rebatendo os argumentos da recorrente, requerendo a manifestação da auto-infração. A decisão de primeira instância julgou integralmente procedência o auto de infração. A recorrente apresentou recurso ordinário, por 2070 e 2079, e a representação fiscal apresentou parecer, posicionando pelo não provimento do recurso. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Fica à vontade, doutora Ailda. Obrigada, senhor presidente. Bom dia novamente a todos. Então, conforme pontuado pelo ilustre relator, né, são 11 acusações em que envolvem documentos que foram desclassificados pelo fisco e foram considerados inidôneos, né, então, cobrando ICMS e multa das operações. Nos itens 1, 2, 4, 6, 7 e 11, são as operações praticadas com a fornecedora Gênesis. Itens 5, 8 e 9, com a fornecedora Transform. Itens 3 e 11, com a fornecedora Laços. E o item 12, que é a falta de escrituração de algumas notas fiscais. Como são 11 itens, cuja motivação é o recebimento, a emissão de documento que foram considerados inidôneos, em função do processo de cassação da inscrição das fornecedoras Gênesis, Transform e Laços, eu vou pontuar de forma global, porque envolve em todas elas o mesmo fundamento, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que o contribuinte foi intimado para comprovar a efetividade das operações praticadas com as fornecedoras, né, e apresentou o famoso kit boa-fé, né? Não houve nenhum questionamento por parte da fiscalização sobre os documentos apresentados e lavrou o auto de infração, né? O autuado apresentou sua defesa, demonstrando lá as provas, a efetividade das operações, e diversos argumentos autônomos, dentre eles a fragilidade dos PCNs, que não comprovam que as operações não ocorreram, a ilegalidade da exigência do imposto com base no Instituto da Solidariedade e Interrupção do Diferimento, a absorção da multa aplicada no item 10 pelos itens 1 e 2 da acusação, o pedido de relevação da multa do item 12, né, com base no artigo 527-A, e aplicação da boa-fé
né, em face da comprovação das aquisições, uma vez que no relatório circunstanciado e nem no relatório da acusação constava o real motivo da acusação, né? O autor do feito, na contestação, ele alegou o seguinte, que a falta de comprovação da efetividade das operações, de um modo global, é porque o frete não ficou comprovado, porque as mercadorias teriam origem ilícitas. Isso de acordo com os PCMs, né? Ele não fez nenhum questionamento em relação aos pagamentos que foram efetuados. A decisão recorrida, por sua vez, além de não analisar os argumentos autônomos aduzidos pela empresa, pela defendente, na porção em que fez a análise dos argumentos, ela fundamentou em razões de decidir em fatos que não foram ventilados nos autos. Em relação aos pagamentos, né, a decisão lá nos itens 62 a 64, ela diz que as provas juntadas e que os extratos juntados não comprovam a regularidade das operações, porque não tem como atestar que a emitente dos documentos tenha sido a real recebedora, a real beneficiária dos pagamentos e que se esses pagamentos realmente foram efetuados. Que a apresentação do pagamento pela autuada não comprova a idoneidade da transação, uma vez que são operações bancárias que podem ser efetuadas a qualquer título. E aí ela finaliza dizendo que não há dúvidas que a autuada adquiriu as mercadorias, efetuou os pagamentos, que as mesmas adentraram no estabelecimento, mas que não está comprovado que ela adquiriu das empresas Gênesis Latos Transforms, em face da simulação de existência do estabelecimento, isso com base nos PCMs. Quanto aos pagamentos, né, a decisão recorrida, ela não apresentou nenhum fato concreto para alegar que os pagamentos eles não foram realizados às beneficiárias. Os pagamentos realizados, eles são depósitos em conta corrente, via TED, na conta 23132, agência 237 Bradesco, conta 1300215556, agência 4337 Santander, no caso da empresa Gênesis. E no caso da Transforme, é conta corrente, número 483451, agência 0555 Banco Itaú, e agência 4337, conta 13006331 8, Banco Santander. Então, foram depósitos em contas correntes. As ações da Laços, elas foram devolvidas às mercadorias, então não teve pagamento. Então, a alegação que não há como atestar a veracidade que a emitente do documento, a real beneficiária das TEDs, são alegações que levam a uma conclusão que a autuada teria apresentado um documento falso, né? Porque ela apresentou lá um TED onde está indicando o número de conta corrente, nome da beneficiária. Esse fato precisa ser esclarecido no âmbito do processo administrativo. Se a autoridade julgadora teve dúvidas quanto à veracidade desses documentos e quanto à efetividade desses pagamentos, deveria ter pedido conversão em diligência, notificado as instituições bancárias para indicar se realmente aquelas TEDs foram feito depósito naquelas contas e se aquelas contas realmente eram daquelas beneficiárias. Antes de fazer as ilações que dão aí um ar, né, de falsidade do documento. Então, se há dúvidas quanto à veracidade dessas TEDs, então que seja convertido em diligência e seja requisitadas Banco Itaú, Santander, Bradesco, para fornecer um documento indicando quem foram os reais beneficiários desses pagamentos, dessas contas correntes que está indicado nas TEDs. O fisco, por meio do poder de polícia que tem, né, tem como exigir dos bancos essa comprovação. Então, que seja decretada aí a nulidade da decisão, devolve para a autoridade julgadora, para sanar essas dúvidas aí, de acordo com o processo legal, porque não tem nenhuma prova concreta que esses pagamentos não foram realizados às beneficiárias, né? E quanto às alegações que não restou comprovado o frete porque as mercadorias teriam origem ilícitas,
Mercadoria de origem ilícita é aquela proveniente de furto, roubo, receptação, etc., né? E que, com base no PCN, não foram as fornecedoras quem remeteram as mercadorias. Então, o que diz o PCN? No relato do PCN em relação à Gênesis, lá que foram realizadas diligências no mês de junho de 2014 e no mês de julho de 2015, que a empresa estava funcionando no local indicado no CADESP, possuía 10 funcionários, 2 caminhões, constatou que em torno de 70% das aquisições que a Gênesis tinha feito naquele período tinha origem de contribuintes em situação irregular. Isso que diz o PCN. Então, o PCN ele confirma que a empresa funcionou no local indicado, no endereço indicado na nota fiscal, não traz nenhuma informação de mercadoria ilícita. E o que chama a atenção é o fato de que a Gênesis ela participou de todo o processo de cassação, contestou todo o processo. O processo foi finalizado em novembro de 2016, e nesse período o fisco não lavrou um auto de infração para responsabilizar a Gênesis pelas aquisições lá que ela teria de contribuinte irregular. E, por outro lado, o fisco também não faz a prova de que as mercadorias adquiridas pela autuada faz parte do rol aí dos 70% de contribuinte irregular, como também não comprova que não faz parte dos 30% regular. E todo o período de aquisição é o período que foi investigado pelo fisco. Em relação à Transforme, consta no PCN que ela teria um histórico de escrituração de crédito irregular em torno de 80%. Nas folhas 305 e 311, listou 35 autos de infração que a empresa recebeu nos anos de 2009 a 2016, período esse em que ocorreram também as operações glosadas, este auto. Então, somente por esse relato da quantidade de auto de infração que ela recebeu, comprova que estava regular no CADESP, no Sintegra. Não tem relato de que as mercadorias eram ilícitas. O fisco não fez prova que as mercadorias adquiridas pela autuada faz parte dos 80% lá de aquisição irregular, de contribuinte em situação irregular, e também que não faz parte dos 20% em situação regular. Em relação a laços, né, o PCN diz que ela entregou as GIAs com um saldo credor e que tinha um saldo, um movimento muito baixo, com débito, isso no período de 9 de 2015 a 1 de 2017, também no período autuado, que os débitos foram inscritos em dívida ativa, que a diligência ela foi realizada em 19 de julho de 2017, então tempos posteriores, tudo posterior às aquisições, e que os débitos foram inscritos em CDA. Então, não há relato também que a mercadoria tenha origem ilícita, né? Regularidade fiscal, regularidade exigida pelo ordenamento jurídico é regularidade cadastral e não regularidade fiscal do fornecedor, né? A inadimplência relatada nos PCNs é a investigação que foge do alcance do contribuinte. Ele não tem poder de polícia para exigir do fornecedor dele o cumprimento das obrigações fiscais. Isso é competência exclusiva da administração por força do artigo 142 do CTN, né? Então, os PCNs, eles não comprovam que as mercadorias não foram adquiridas das fornecedoras. E que também o frete não comprova porque teriam origem ilícita. Conforme a planilha juntada às folhas 2200 e 2202, tem uma relação das notas fiscais constando todas as transportadoras que fizeram o transporte das mercadorias. Todas elas têm lá a relação de transportador. Então, assim, é possível comprovar o frete, né? Em suma, as alegações que os fretes, os pagamentos das mercadorias não foram adquiridas das fornecedoras conflita com a realidade fática dos autos.
Em suma, a autuada reitera o pedido de nulidade da decisão recorrida, para que sejam analisados os documentos à luz do devido processo legal. Se tem dúvida quanto à veracidade das TEDs que estão juntadas nos autos, seja requisitado às instituições financeiras para trazer aos autos essa informação, né? Por fim, reitera todos os pedidos aduzidos nos recursos, com cancelamento das acusações. Eram essas considerações que gostaria de fazer. Muito obrigada. Obrigado, doutora Hilda. Por favor, doutor Carlos, fique à vontade. Obrigado, doutora. Vamos lá. Com esse recurso, em primeiro plano, cabe destacar que, embora a recorrente tenha alegado nulidade do auto-infração em face da acusação não refletir a realidade fática e jurídica que motivou a lavratura do auto de infração, tendo o relatório circunstanciado não vislumbrado com clareza a motivação da autuação, em afronta, inclusive, ao direito constitucional da defesa. Ao contrário, a lavratura do auto de infração obedeceu às regras legais previstas no artigo 142 do CTN, estando em perfeita consonância com o mencionado dispositivo legal, motivo pelo qual afasta a preliminar de nulidade. Em relação ao item 1.1 do auto-infração, que se reporta a falta de pagamento do imposto no valor de tanto no período de abril de 2015 a outubro de 2015, por emissão das notas fiscais referente a operações de saída, tendo como destinatário Gênesis Comercial de Ligas e Armazéns Eireli, o relatório circunstanciado apostado folhas 376 a 380, os elementos que levaram a fiscalização a concluir pela ocorrência de simulação de existência de empresa que culminaram com a nulidade da inscrição estadual, além de ser possível verificar que a empresa Gênesis não possui KNAI de armazém geral, conforme consta na ficha cadastral JUSESP, final folhas 419 e 420, tratando-se, portanto, de operações realizadas de operações de saída tributadas, não lhe sendo aplicável o artigo 7º, inciso 1 do RICMS. No tocante ao 1.2, a infração decorre de falta de pagamento de imposto, decorre de operações de remessa de sucato metálico realizadas ao destinatário considerado nulo, a partir de 9 de 6 de 2014, folhas 371 e 407, resultando também plenamente caracterizada a infração. Relativamente às infrações 2.3, 2.4 e 2.5, referente a crédito indevido do imposto decorrente da escrituração de notas fiscais, que não atende às condições previstas no item 3, parágrafo 1º do artigo 51 do RICMS. Há que se observar que tais créditos foram considerados indevidos em razão da declaração de nulidade da inscrição das empresas Laços Condutores Elétricos Comercial Eireli, Gênesis Comercial de Ligas e Armazéns Eireli, ou considerada inapta, como no caso da empresa Transforma Indústria Distribuidora de Metais e Papéis. Embora a recorrente alegue que as empresas Gênesis, Transformos e Laços, na época das operações, encontravam-se regularmente inscritas no cadastro de contribuintes da Secretaria da Fazenda e encontravam-se na situação ativos perante a Cefaz, conforme a consulta se integra a tese ou boa-fé alegada pela recorrente com base no artigo 509 do STJ, que assim dispõe, da qual eu descrevo. Esse Tribunal de Depositários também vem acolhendo a tese do contribuinte de boa-fé, desde que comprovado simultaneamente 4 requisitos: declaração de inidoneidade posterior à celebração do negócio jurídico, consequente emissão de notas fiscais e creditamento do ICMS. 2. Demonstração da veracidade da compra e venda realizada. Item 3. Comprovação de que o adquirente verificou a regularidade fiscal do fornecedor. Item 4. Existência de prova de que houve pagamento de empresas cujas notas fiscais foram declaradas inidôneas. No entanto, a recorrente deixou de apresentar documentos que comprovassem a operação e a sua boa-fé, pois limitou a juntar notas fiscais por ela emitida, livro de registro de entradas e registro de saída, bem como a ficha de resumo e o relatório de apuração do imposto. As provas dos autos antes da lavratura da infração, postadas folhas 878 a 957, 1044 a 1069 e 1670 a 1840, bem como os extratos bancários apresentados, não comprovam a regularidade das operações, não havendo como atestar com certeza que a emitente dos documentos tenha sido a real beneficiária dos pagamentos e que realmente esses pagamentos foram efetuados. A apresentação de comprovação de pagamentos e recebimentos na fase em que antecedeu a lavratura não comprova a idoneidade das transações, pois retratam apenas operações bancárias que podem ser efetuadas a qualquer título entre as partes.
A recorrente também não comprovou que efetuou o pagamento diretamente às empresas emitentes dos documentos fiscais, juntando cópias de documentos de transferências bancárias, cópias de cheques liquidados ou compensados, boletos bancários e outros, limitando-se a se afirmar que a comprovação das operações foi realizada e informando as folhas dos autos que trazem anexos aos atendimentos de notificações. Todavia, quanto aos documentos apresentados à fiscalização antes da lavratura da IEM, a recorrente não carreou aos autos qualquer prova quanto à notificação final 17/5 de 1 de 2019 e folhas 260-2001, restando, portanto, caracterizadas as infrações dos itens 2.3, 2.4 e 2.5 do auto de infração. No que se refere às infrações dos itens 3.6 a 3.9, há que observar que as infrações dos itens 3.6 e 3.7 relacionados aos anexos 5, folhas 19 a 22 e folhas 11 e folhas 27 referem-se respectivamente a documentos fiscais do período de janeiro de 2015 a agosto de 2016 e do período de janeiro de 2015 a maio de 2016, ou seja, posterior à inscrição da empresa Gênesis ter considerado nula, que ocorreu a partir de 9/6/2014, folhas 371 a 407. As notas fiscais relacionadas ao anexo 5 se referem às operações de entradas de mercadorias amparadas pelo diferimento, sucatas metálicas, nos termos do artigo 392 do RICMS, tendo ocorrido, porém, interrupção do diferimento do ICMS com fundamento no artigo 428, inciso 3 do mesmo regulamento. As notas fiscais relacionadas ao anexo 11 se referem-se a operações com CFLP, final 1515, entrada de mercadorias recebidas com fins específicos de exportação, sendo que o ICMS está sendo exigido por solidariedade nos termos do artigo 11, inciso 11, parágrafo 1º. As infrações dos itens 3.9, 3.8 e 3.9, que se referem aos documentos fiscais relacionados aos anexos 12 e 16, referentes a operações 11, desculpa, referentes a operações de entrada de mercadorias foram desclassificadas nos termos do artigo 184, inciso 1 do RICMS, em virtude da inscrição de estadual do suposto remetente Transforme ter considerado inapta a partir de 2/11/2013, folha 297-339, e, portanto, antes das operações realizadas com a recorrente. As notas fiscais constantes no anexo 12 referem-se a operações de entradas de mercadorias amparadas pelo diferimento de sucatas metálicas, nos termos do artigo 392 do RICMS, tendo ocorrido a interrupção do diferimento, conforme do artigo 428. O anexo 6, anexo das notas fiscais relacionadas refere-se a operações de CFLP 1515, entrada de mercadorias recebidas com fins específicos de exportação, sendo que o ICMS está sendo exigido por solidariedade, artigo 11, inciso 11 do RICMS. As infrações dos itens 10 e 11 se referem-se à emissão de notas fiscais eletrônicas na saída da mercadoria, consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino. Aí a recorrente não carreou para os autos prova que lhe disse o elidido tributário. Ao contrário do alegado pela recorrente, não há dupla penalização do item 10, eis que a multa do item 1 penaliza o contribuinte pela falta de pagamento do imposto por emissão de documento fiscal de operação tributada como não tributada, em multa equivalente a 50%, artigo 85, inciso 1, a linha C, da 6.374. E a do item 1.2, pela falta de pagamento do imposto, em que hipótese não prevista nas demais alíneas desse inciso, em multa equivalente a 100%, artigo inciso 85, inciso 1, a linha 1, da 6.374. Já que o item ponto 10 trata-se de multa pela emissão de documento fiscal que constitui declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino da mercadoria e multa equivalente a 30%. Artigo 85, linha B, da Lei 6.374. A infração do item 10.12, desculpa, 5.12, trata de falta de escrituração de notas fiscais número 6 e 2.898, datados em 19/1/2015 e 22/7/2015, respectivamente relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento e aquisições de propriedade e mercadorias, conforme constatado no demonstrativo anexo 11. Tendo sido reconhecido pela recorrente a prática da infração, estando perfeitamente aplicada a penalidade. Relativamente à observância da portaria CAT 115/14, como bem esclarece a decisão de primeira instância,
é norma direcionada internamente aos servidores de delegacias regionais tributárias, como meio de melhorar a qualidade dos autos de infrações lavrados, resultando numa possibilidade a critério da comissão responsável, tendo a lavratura do auto de infração em apreço sido aprovado em consenso na Comissão de Controle de Qualidade. O recorrente alega que a penalidade é abusiva e tem caráter confiscatório, ferindo os preceitos constitucionais, como não conflito de razoabilidade e de proporcionalidade. Se afigura totalmente procedentes as alegações da recorrente quanto ao caráter confiscatório da multa, bem como da violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade do direito de petição. Eis que não cabe a esse órgão julgador, esse órgão de julgamento, avaliar os critérios de caracterização de confisco de proporcionalidade e razoabilidade adotados pelo Poder Judiciário, como também não lhe cabe julgar a inconstitucionalidade de normas, cabendo apenas cumprir. Assim, a multa é uma penalidade aplicada por descumprimento de obrigação tributária principal ou acessória e visa punir o infrator que tenha agido em desacordo com a legislação tributária. Deste modo, as multas, dado o caráter coercitivo, visam desestimular a prática infracional, estando perfeitamente subsumidas às hipóteses autos. Restando caracterizadas as infrações, o pedido de redução dos valores dadas as multas nos termos do artigo 527-A do RICAMS resulta prejudicado eis nos termos mencionados no dispositivo legal, da qual eu transcrevo. Neste contexto, entendo que não cabe a aplicação de 527-A, tendo em vista que não há nos autos fato relevante que justifique a redução ou relevação da multa, eis que se trata de infração que diz respeito à falta de pagamento de imposto e, ao contrário, resulta perfeitamente delineada a prática da infração consciente ao auto de infração. Resulta, portanto, afastada de forma irremediada a aplicação do 527-A. Tendo em consideração as alegações da recorrente sobre indevida incidência dos juros diários, bem como a atualização do valor básico das multas, essas matérias já se encontram classificadas e simuladas por esse egrégio tribunal, súmula 10, súmula 13. Deste modo, é legítima a incidência de juros diários, nos termos do artigo 96 da Lei 606.374, bem como a atualização do valor básico da multa, nos termos do artigo 9º, artigo 85 da 6.374. Mesmo porque as alegações de inconstitucionalidade de juros aplicados por ferir ao princípio constitucional não podem ser apreciadas na seara administrativa. E também já está julgado por esse tribunal. Antes exposto, decido por conhecer o recurso ordinário e negar provimento, mantendo a íntegra a infração mantendo o auto de infração e multa. É assim como eu voto, presidente. Obrigado, doutor Carlos. Alguém tem alguma dúvida? O voto já estava disponível também, todo mundo já teve acesso antes da leitura. Então, vou encerrar os debates e passar ao julgamento. Rafael, conseguiu votar? Tá. Minha máquina tinha dado uma travada aqui. Aí o julgamento está encerrado, prevaleceu o entendimento do relator pelo conhecimento e não provimento do recurso ordinário. Ok, obrigada, bom dia, bom final de semana a todos, bom trabalho. Obrigado. Bom dia, doutora. Passar ao julgamento da Marmix Comercial Limitada, AIM 4129934. Doutor Bernardo está para acompanhar, é um processo de minha relatoria, doutor Walter levou em vista. Doutor Walter, pode ficar à vontade.
Obrigado, presidente. Presidente, eu estou apresentando um voto vista e dando os parabéns aí para o advogado, que realmente demonstra que a sustentação oral ela é importante no processo administrativo, porque chama atenção para algumas coisas, né? Embora meu voto tenha sido no sentido de acompanhar integralmente o relator. Tá? E eu vou justificar aqui o voto da seguinte forma. Presidente, pedi vista dos autos para melhor ponderar sobre o argumento do patrono da recorrente. Eu já faço aqui um ajuste aqui recorrente. Sobre a legalidade dos procedimentos adotados na centralização da apuração do ICMS. Após uma leitura dos autos e do brilhante voto apresentado pelo doutor relator presidente, doutor Silvio Hirokichi Odaga, cujo relatório e argumentos os adotam em sua integralidade. De fato, a recorrente cometeu as infrações apontadas, visto que no item 1 da acusação fiscal, demonstrativo 1, folhas 11, houve apuração de débito nas unidades centralizadas, mas com transferência e registro de valores inferiores na unidade centralizadora, o que resultou da falta de recolhimento de imposto e, portanto, devido à exigência fiscal com seus consectários legais. No tocante ao item 2 do auto de infração, também estou de acordo com as conclusões do relator, pois a recorrente está impedida de apurar saldo credor em função da transferência de valores das suas centralizadas. E como se vê nas guias da centralizadora, houve aumento do seu saldo credor nos períodos de março a maio e julho a setembro de 2015. Dessa forma, acompanho o voto do relator. É como voto, presidente. Tá ok, obrigado, doutor Walter. Alguém tem mais alguma dúvida? O doutor Bernardo está presente para eventuais esclarecimentos. Tá ok, não havendo mais dúvidas, eu encerro os debates e passo ao julgamento. Bernardo, acabou prevalecendo o meu entendimento, tá? De conhecimento do recurso e não provimento do mesmo. Doutor Rafael me acompanhou e o doutor Carlos acompanhou o doutor Walter. Ambos os votos foi no sentido de conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento. Ok, doutor? Então tá, muito obrigado pela atenção aí. Desejo uma boa sessão para todos. Obrigado, bom dia. Fica à vontade, tem mais um processo, se quiser se retirar também, tá ok. Perfeito. Obrigado, doutor. Passar o último processo da pauta, Tera Metais Alumínio, AIM 4043161, doutor Walter é o relator. Doutor Walter, fica à vontade. Obrigado, presidente. Eu já disponibilizei o voto. Eu vou para a leitura. Como é uma matéria de inidoneidade, acho que está muito mais tranquilo aqui para a gente, eu vou direto ao voto da seguinte forma. Não acolho a preliminar de nulidade lançada no recurso ordinário por falta de enfrentamento dos argumentos apresentados na defesa, pois se refere ao processo administrativo responsável pela baixa descrição estadual da empresa RBM, não podendo ser objeto de discussão nesse julgamento por ser matéria estranha à acusação fiscal. Dessa forma, para este julgamento, restaram os argumentos da recorrente sobre a sua boa-fé, nos termos da súmula 509 do STJ e juros ilegais. Não conheço do argumento sobre juros, tendo em vista a súmula TIT número 13/2018. Quanto ao mérito, a decisão de primeira instância não merece reparo.
Para a aplicação da tese da boa-fé nos moldes definidos pela súmula 509 do STJ, compete ao contribuinte apresentar não só as notas fiscais, os livros e os comprovantes de pagamentos para afastar a acusação fiscal e, consequentemente, cancelar o auto de infração. No caso dos autos, com a conversão do julgamento em diligência, a recorrente ainda teve a oportunidade de trazer aos autos todos os documentos sobre a veracidade das operações, mas se manteve silente, mesmo após o pedido de dilação de prazo de 60 dias para a apresentação dos documentos, petição protocolizada em 30 de novembro de 2021, mas sem qualquer providência até o dia deste julgamento. O pedido de diligência formulado pela 10ª Câmara Julgadora se revelou essencial, pois os documentos nos autos não são suficientes para a comprovação das operações, vez que não há informações sobre os veículos utilizados no transporte, comprovação de entradas das mercadorias do estabelecimento da recorrente, especialmente por se tratar de compra de mais de 10 toneladas de alumínio por documento, além de os pagamentos serem realizados em nome de terceiros, sem aceitação da cessão dos créditos do fornecedor pela recorrente. Assim, não resta dúvida de que os documentos constantes nos autos geram mais dúvidas do que certezas, razão pela qual a recorrente não logrou êxito na demonstração da veracidade das operações, o que fulmina a tese de boa-fé. Por essas razões, conheço parcialmente do recurso ordinário e, na parte conhecida, nego-lhe o provimento. É assim como eu voto, presidente. Ok, doutor Walter, obrigado. A matéria já é conhecido. Como bem dito pelo doutor Walter, o processo ele já tinha sido convertido anteriormente em diligência para trazer a comprovação da cessão de crédito. Houve pedido de dilação de prazo. Entre o pedido de dilação de prazo até hoje já passou mais de meses e, no caso, o pedido de dilação de prazo foi de 30 dias, né? Então, não há motivo mais para a gente postergar o julgamento e dar o prazo de 30 dias, porque entre o pedido e esse julgamento já passaram mais de 4 meses, né? Então, não comprovada a tese da boa-fé, ele manteve integralmente o AIM. Alguém tem alguma dúvida? Então, vou encerrar os debates e passar a votação. Encerrado o julgamento de Terra Metais Alumínio Limitada, IM 4043161, recurso ordinário conhecido e não provido nos termos do voto do relator. O julgamento desse processo, eu encerro a sessão de julgamento. Peço para que todos aguardem o encerramento da gravação e da transmissão, para que a gente possa sair da sessão virtual.